Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, a oportunidade que estamos tendo de aprendermos um pouco mais da tua doutrina. Que os irmãos da pátria espiritual, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm há mais de um século no plano físico, possam intuir a nossa irmã, e assim o será, e que assim nós outros possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos que com certeza nos serão passados. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus. Que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli vai dar sequência, então, ao estudo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Sueli. Boa tarde para todos nós, para quem vai nos assistir pela rede social, que tenham também um bom momento de aprendizado ao tomar contato com a doutrina dos Espíritos, porque é, assim, um grande auxiliar na nossa vida, né? Esse assunto que nós estamos, vocês podem falar, está demorando muito, ainda tem mais o ensaio teórico que Kardec fez. Aí a gente vê o tamanho da importância desse assunto, que ele fique muito bem entendido por nós, né? Já que os espíritos têm percepções muito maiores que as nossas, né? Principalmente os elevados. Os inferiores têm também mais que nós, porque eles estão livres da matéria, mas muito próximos da materialidade também. Então, eles muitas vezes têm espíritos que não conseguem perceber que eles podem passar pela porta. Eles não percebem às vezes isso, que eles não podem passar pela porta. Quando a gente vai para casa assim, que leva às vezes, né, irmãozinhos meio desavisados para casa, não é porque sejam inferiores, muito inferiores, que muitos inferiores são inteligentes pra caramba, são espertíssimos. Não é por causa da pouca evolução moral, não. É do pouco conhecimento mesmo que eles têm, né, dessas coisas. Aí, às vezes, a gente está com os pensamentos que não são muito agradáveis e a gente carrega para a nossa casa. Chega lá, a gente abre a porta e entra e fecha antes deles entrarem. Eles acham que eles não podem entrar. Alguns logo percebem que sim, né? Porque tem os outros que instruem. Estão lembrados do filme Ghost? Que aquele rapaz que desencarnou com o tiro, né? Que era o protagonista, ele não sabia que ele podia movimentar as coisas com o pensamento. Ele queria fazer as coisas, realizar as coisas da maneira que ele realizava quando ele estava encarnado. Aí no trem, né, ou no metrô, não sei, num daqueles vagões, aquele outro espírito ensina para ele com a latinha, né? Então, ali que ele percebeu que ele tinha percepções, que ele poderia fazer coisas que ele não podia fazer quando ele estava encarnado. Não que a gente não tenha capacidade de movimentar coisas através, a telecinesia, que a gente não tenha capacidade de movimentar coisas encarnadas com a força do nosso pensamento. A gente tem. Só que isso é um exercício que precisa ser desenvolvido. Isso não é uma coisa tão simples assim para a gente, né? Mas para o espírito, ele consegue fazer se ele tiver fluidos no ambiente que possam se juntar aos dele. Ele não sabe explicar como que ele faz, mas ele faz porque é instantâneo, ele não tem mais o corpo, né? Então algumas coisas ficam muito mais fáceis para a alma fazer. Então esses conhecimentos são muito importantes na nossa vida, muito, para a gente perceber o que os espíritos podem, o que eles não podem fazer. Aqui, né, nessa questão que a gente encerrou a reunião da semana passada com essa questão, eu fiz, assim, questão de recomeçar nela aqui, por causa do que está aí em vermelhinho, ó. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Isso é quando a gente, reforçando, eu já falei na semana passada, reforço hoje,
quando nós indicamos leitura de evangelho em casa, né, que alguns chamam assim, culto do evangelho no lar. Vamos tirar esse título aí de culto, né? Parece que a gente está fazendo um ritual, uma coisa, não é bem assim, né? O estudo, a leitura do evangelho em casa. É quando se fala que a gente deve marcar um dia na semana para a gente fazer esse estudo mais aprimorado, né? Não quer dizer que nos outros dias a gente não precise de ler, nem de consultar o Evangelho. É que quando a gente marca um dia na semana, em um horário, nós não estamos fazendo isso por causa dos espíritos, não, é por nós. É pela nossa disciplina. É que naquele dia, a gente, pelo menos uma vezinha na semana, a gente se coloca à disposição de um estudo bacana na nossa casa, juntando aqueles que estão em nosso convívio, os que queiram, porque os que não quiserem, tudo bem. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha um filho, o mais novo não gostava, não queria de jeito nenhum. Então, ele não podia sair da casa, né? Então, é algo parecido com o que acontece aí, com esse que está em vermelho aí, ó. Ele era criança, ele devia ter uns 5, 6 anos. Ele não podia sair do nosso ambiente ali. E nem se afastar para uma área externa, porque eu morava num apartamento, não podia. Então, sabe o que ele fazia? Eu tinha um armário, assim, um estante na sala, que tinha um cantinho, que tinha até uma caixinha de som ali. Ele pegava, já afastava aquela caixinha de som, pegava 2 almofadas, botava no ouvido assim, e se encaixava naquele canto e ficava espremido lá. Todo o tempo do estudo do Evangelho, né? Então, ele só não podia sair. Aí ele não ouvia? Claro que ele ouvia, porque uma almofada aqui não vai impedir você de ouvir nada, não vai tapar a sua audição, né? Mas ele era muito pequeno. Então, realmente, aquilo ali não era nem para ele, embora a gente lesse livros mais para criança, porque tem muitos livros voltados para criança, historinhas para criança, né? Então, naquela hora, é que se ele ouvisse, ele entendia. As outras coisas, ele era muito criança, ainda não entendia. Mas quem é que estava fazendo isso? Era ele? Não, porque ele nem ia entender nada, ele tinha só 5, 6 anos. Era quem estava perto, quem estava com ele, quem estava no campo dele. Mas criança? Tem. Não vamos olhar os nossos filhos de 5, 6 anos, nem os bebês, como uma inocência, né? Como aquele serzinho criado ali na hora que nasceu. Não são espíritos milenares, espíritos comprometidos, quem sabe até muito mais do que nós. Muito mais comprometidos do que nós que estamos ali. Ou a gente, isso não é regra, né? Mas quem estava ali com ele, não tinha interesse em ouvir nada, fazia isso, usava ele para fazer isso. Então, está aqui, os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Então, da mesma maneira que ele não podia sair, os espíritos também não. Porque eles são submissos aos outros. Ora, quando a gente se propõe a fazer um estudo desse, a gente faz um estudo, a gente faz uma prece pedindo aos espíritos que estejam presentes, aqueles que se encarregam desses trabalhos, para que a gente receba assistência física e espiritual. Nós temos corpos, esses corpos adoecem, têm problemas, então a gente sempre bota uma aguinha lá, né? Na hora da prece a gente pede que seja colocado naquela água ali o remédio necessário a quem dela vai fazer o uso ali, tônicos espirituais, né? Então a gente pede isso, faz a prece, quer dizer, os bons espíritos estão conosco, lógico que estão. Basta a gente pensar no bem que a gente atrai coisa boa, como o contrário também. Então, todos nós temos espíritos desencarnados em torno de nós.
Paulo, no Evangelho, fala: temos sempre uma nuvem de testemunhas. No próximo dia 22, que é domingo, eu vou trazer, porque se não acontecer nada, lógico, né, que a gente nunca pode dizer, eu venho, a gente não sabe. Está no plano, né, de fazer o estudo da noite, nesse domingo, e eu tinha feito essa palestra para domingo agora passado, depois eu lembrei que era 1º de maio, falei, não, vamos falar sobre a lei do trabalho. E ela ficou para dia 22, que é a intervenção dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Isso é tão importante a gente saber, tão importante, porque a gente não tem noção de como a gente abre portas para eles entrarem, pensarem e a gente executar o pensamento deles. Porque quem executa somos nós, não são eles. Né? Então, a obsessão, ela tem 3 etapas: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas em nenhuma dessas aí são os espíritos que executam. Nós é que fazemos sob a influência deles. Isso só acontece quando a gente dá entrada. Então a gente vai ver lá. Então, nesse caso aqui, eles só ouvem aquilo que eles querem, então eles são inferiores, então são submissos a todos aqueles outros espíritos que ali se encontram para participarem daquele estudo que estamos fazendo. Então eles não podem se ausentar, mesmo que eles não queiram ouvir o que vai ser estudado ali. Vamos logo reforçar, não estão ouvindo pelos ouvidos que eles não têm mais. Mas as palavras que o encarnado pronuncia materializa o seu sentimento, o seu pensamento, e isso transforma a energia do lugar. E eles entram em nossos pensamentos e veem o que ouvem pelo nosso pensamento, aquilo que nós estamos falando pela boca. Então não precisa falar pela boca, eles vão ver no pensamento, vão. Bom, não vão deixar, tanto que quando nós fazemos as nossas preces, as nossas leituras, em determinados lugares onde nos encontramos, nós não vamos materializar a voz. E eles estão ouvindo, claro, porque eles não ouvem pelos ouvidos. Agora, quando a gente faz esse estudo em nossa casa, que a gente materializa a nossa voz, a gente não está materializando qualquer coisa, nós estamos materializando o nosso pensamento. Nosso pensamento e nosso sentimento, isso é a maior arma que nós temos. A maior arma para o bem e para o mal. É o pensamento materializado em sentimentos, né, em atitudes. E aí sim. Então, quando acontece esse estudo do Evangelho em casa, esses espíritos imperfeitos aí, eles não se ausentam, eles ficam ouvindo, entre aspas, não pelos ouvidos, mas eles ficam lá, participando daquele momento de estudo, daquelas orações, né, daqueles textos lidos, e do amor que a gente também deve ter por eles. Porque, ora, vamos pensar, a troco de nada, sempre há um interesse atrás de uma ação, e quem recebe esta ação, boa ou não, tem alguma coisa a ver também com aquela situação. Ou diretamente ou indiretamente. Por que indiretamente? Pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Às vezes não diretamente com aquele espírito, mas como nós temos inferioridade, a gente pensa parecido com eles. Né? Mesmo que eles não tenham sido alvos da nossa exploração, né? Para que nos obsidie em determinada encarnação que a gente esteja. Quando existe uma ação muito direta sobre alguém, aí existe um fato que liga essas almas, né? que ligou no passado e continua essa ligação, seja de amor ou não, entre essas almas. Mas não é uma regra. Muitos espíritos, quando a gente sai daqui, sai com uma vibração boa, porque essa casa é uma luz,
na escuridão da terra, né? A gente sai daqui com uma vibração boa, mas a gente tem nossos problemas, a gente tem nossas inferioridades. E às vezes a gente se afasta dessa vibração boa, desse pensamento, e tem um pensamento ruim. Olha, não tenham dúvida, nessa hora a gente vai receber no nosso campo de energia algum irmãozinho que não esteja tão bem intencionado assim. E a gente leva ele para casa, ele fica no nosso campo energético, e aí eles começam um trabalho muito perigoso conosco. Por isso é que assim que a gente descobre que o pensamento não está muito bom, vamos mandá-lo embora e vamos pensar coisas melhores, porque é instantâneo também, né? Eles não conseguem fazer ligação. A ligação é feita pelo fluido cósmico, pela semelhança dos pensamentos que se transformam em ações, né? Então, isso aqui é muito importante que a gente mantenha em nós. Essa necessidade de fazermos leitura em casa para melhorar o nosso ambiente, a energia da nossa casa, que os espíritos que estão ali, eles vão ouvir. Eles, com certeza, vão tomar conhecimento daquilo. Então, é importante demais que a gente faça, dentro da nossa casa, leituras edificantes que possam nos acalmar, e elas nos acalmam. Por quê? Porque nesse momento a gente vai atrair bons espíritos. Nós vamos abrir canais com o nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda. A gente não pode nem imaginar o trabalho que a gente dá para ele. É um espírito elevado, é um espírito bom, está acima das nossas inferioridades. Tanto que quando a gente quer fazer alguma coisa, não só ele, mas também a nossa própria consciência, algo parece que nos diz assim: fulano, pensa direitinho, isso não está muito certo, não. Não é isso que você deveria fazer. Quem não tem esses pensamentos na hora que está decidindo alguma coisa? Nós não estamos sozinhos nunca. Nós estamos sempre sob uma nuvem de testemunhas, disse Paulo, e o Espiritismo vem confirmar essa citação, essa afirmativa. Então, que a gente tenha companhias boas. Bem, 251. Essa aqui é tão bacaninha, essa questão, porque ela vem a ser confirmada por Moza na Revista Espírita. Os espíritos, 251, né? Os espíritos são sensíveis à música? Queres falar da vossa música? Eles logo perguntam, né? Imaginemos aqueles batidões, né? Domingo eu quase não consegui fazer a minha palestra que eu troquei de tanto barulho lá não sei aonde, numa casa lá na redondeza ali, com aquele batidão e com aquela fala que eu não conseguia nem entender muito bem, parecia que o disco estava agarrado. Não é essa música que eles ouvem, não. Essas músicas que a gente tem visto por aí, elas desorganizam até a estrutura molecular da água. Até as plantas sentem. As plantas até morrem, murcham com aquilo ali. Então os espíritos perguntam: queres falar da vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter ideia. A gente só fica imaginando, né? E não adianta querer morrer para isso não, tá? Porque no estágio evolutivo que a gente está, a gente não vai ouvir música celestial, não. De jeito nenhum. Eu uma vez falei uma coisa para uma amiga minha que até hoje eu fico rindo daquilo, né? Ela tinha arrumado um namorado, aí ela falou assim: eu quero ouvir sininhos. Eu falei: olha só, amiga, os sininhos que você vai ouvir são da capela mortuária, quando você estiver tendo seu corpo levado para ser... Olha, até hoje a gente... Mas saiu tão de repente assim... Que sininho, né? Então são coisas que a gente começa a pensar e começa a rir, né? Então, olha só, o que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter ideia. Então, a gente só fica imaginando a música celestial. Se a gente se compraz quando toca uma sonata, um clássico, né? É irrelevante, realmente. Tem gente que, Deus me livre, tira isso, tá maluco, isso é uma coisa horrível.
né? Mas olha, a vibração é completamente diferente, né? Então, mas ó, nem é essa, hein? Essa a gente pode imaginar, que a gente ouve, né? Uma é para outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Então não vamos nem imaginar que nós vamos demorar muito a ouvir essa música celestial. Ó, já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então vai demorar, mas a gente vai ouvir, tá? A gente vai ouvir. Mozart ouve, por que a gente não vai ouvir? Ah, mas Mozart viveu aqui na Terra, né? Então, se ele está em condições de ouvir, com certeza nós também vamos ouvir. Não sei quando, né? Não sei quando, mas vamos lá. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música. Ó, espíritos vulgares, certo prazer ao ouvir a vossa música, a nossa, os batidões, aquelas coisas, né? Porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. Acha lindo, né? Porque não consegue compreender de jeito nenhum o que é uma coisa mais sublime, né? A música tem, para os espíritos, encantos infinitos. Olha isso aqui, gente. Encantos infinitos. A gente tem ideia do que seja infinito? A gente não tem. A gente só não para pensar essas coisas que fica doido. Então, a gente prefere não pensar. Mas uma coisa que não tem fim? Dá para a gente entender algo que não tem fim? Não. Então, a gente não consegue entender, né? Em razão de suas qualidades sensitivas, ó, muito desenvolvidas. Tem um advérbio aqui, ó, aumentando isso aqui, ó. Não é só desenvolvida, não, é muito. Desenvolvida a gente pode até ter um pouquinho, né? Mas aqui é muito, né? Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Né? Então, é isso aí. Nós fomos criados para alcançar isso aí. Né? Para a plenitude da liberdade, da felicidade. Mas temos que trabalhar para isso. Né? E muito. Nós não vamos ter fim, né? Porque somos imortais. Então, cada vez a gente vai crescer mais e mais e mais. Ah, mas aonde dá isso? Não sabemos. Aliás, os próprios espíritos falaram nesse ensaio teórico que a gente vai ler depois disso que a gente está estudando, que faz um resumão disso aí. Não queiras conhecer o que vocês não têm condição. Eu sempre falo isso, gente. Vai explicar a física para um selvagem. Vai explicar os efeitos da eletricidade, da energia. Não vai, ele não vai entender. Ele não vai entender. Então não adianta, a gente precisa trabalhar para isso, né? Mas assim como, né, se Einstein recebesse um livro de física aos 2 anos de idade, ele ia abrir aquele livrinho, provavelmente rasgaria algumas folhas, faria aviãozinho, né, com a folhinha. Porque aquilo ali para ele ia encostar no canto. À medida que ele foi desenvolvendo-se fisicamente para poder raciocinar e pensar, a alma foi também se utilizando desse incrível instrumento que é o nosso corpo e foi aflorando seus conhecimentos, todos, né? Aí, aquele livrinho que antes não diria nada para ele, ele vai escrever algo muito maior do que aquilo que está ali. Aquilo para ele vai ser conto da carotinha. Né? Então, a gente precisa crescer, né? Se desenvolver, aprender, tomar conhecimentos, para a gente poder alcançar algo
como aqui os espíritos falam. Mesmo assim, eles dizem que não tem como comparar. Então, a gente não consegue, porque não tem como comparar, né? Se a gente tivesse como comparar. Então, olha só. Essa comunicação aqui foi de Mozart, na Revista Espírita, de 1858. Se vocês abrirem da internet, tá? Não tem só essa comunicação, não, tem outras também. O que é a melodia? Olha o que ele responde. Frequentemente é para ti uma lembrança da vida passada. Teu espírito se lembra do que entreviu num mundo melhor. No planeta onde estou, Júpiter, a melodia está por toda parte. No murmúrio da água, o ruído das folhas, o canto do vento, as flores murmuram e cantam. Tudo emite sons melodiosos. Sê bom. Ganha esse planeta pelas tuas virtudes. Escolheste bem cantando Deus, que ele está falando para um médium que é cantor e compõe melodias, né, falando de Deus. A música religiosa ajuda a elevação da alma. Ó, isso é Júpiter, que a gente está vendo aí no céu, né? Eles estão alinhados, Saturno, Mercúrio, Júpiter, tem os lugares que eles que podem observar, né? Tá muito bonita. Eu vi só por foto, né? Mas lindo, né, Júpiter? Júpiter é um planeta do nosso sistema, do nosso Sol. O Sol de Júpiter é o nosso Sol. É um sistema da nossa galáxia. São bilhões, milhões de galáxias, com sóis maravilhosos. Alguns sistemas com 2 sóis. Aí a gente imagina os mundos que estão sob esse sistema, subordinados a esses sóis, como Júpiter está para o nosso Sol. Então a gente fica imaginando, isso aqui que ele falou é dentro do nosso sistema solar, que é pequeno, é nada. A Terra é um pixelzinho, que se ela desaparecesse, não ia causar nenhum abalo no contexto do universo. E nem para a gente. Porque nós não pertencemos a ela. Ela não é a nossa casa. Ela temporariamente, né, nós estamos num lar temporário. A gente não pede lar temporário para os bichinhos que estão desamparados na rua? Pois é, nós somos esses bichinhos ainda, né, no universo. Estamos, então, a Terra nos deu um lar temporário, nos acolheu. E ela é o nosso lar no momento. E é linda para nós, realmente, e ela é linda mesmo, né? Ela é belíssima. A nossa Terra é linda. É linda. Quando a gente olha as paisagens dos lugares, as paisagens da Terra, coisa maravilhosa. E ela é linda mesmo para os espíritos. A parte física. A parte geológica, ela é linda. Ela é linda e ela é linda para os espíritos também. Mas a parte vibracional dela é terrível. Quando Gagarin falou que a Terra linda, a Terra é azul, ele só estava vendo a parte material. Dos gases, do oxigênio que faz ela ficar azulada, né? Porque a atmosfera fluídica da Terra é horrorosa, segundo os espíritos. É uma massa pegajosa, que parece que está viva, parece um pântano, se mexendo, uma coisa, imagino, quando eu li isso, e eu li de um espírito conceituado, não foi de psicografia doida, não. E a gente pode imaginar. Por quê? A atmosfera fluídica de cada um exterioriza o pensamento que a pessoa tem. A nossa atmosfera fluídica,
ela está na tonalidade e na viscosidade dos nossos pensamentos. E somos espíritos inferiores. A gente não pode esquecer disso. A gente não está na ordem dos bons espíritos porque temos paixões. Muitas paixões. Então somos espíritos imperfeitos. Não fomos criados imperfeitos, a gente já falou isso aqui. Nós fomos criados simples e ignorantes. A imperfeição veio das nossas péssimas escolhas, que aí a gente começou a desenvolver o mal em nós, fazendo muita escolha errada. Então, essa exteriorização, essa atmosfera fluídica em que nós nos encontramos, ela exterioriza os nossos pensamentos e sentimentos. E como nós somos inferiores e somos cheios de paixões ainda, cheios de vício, ela não é boa. Tanto que a gente tem sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, de ciúme. Isso é natural no nosso nível de evolução. A gente só tem que fazer um esforço para ir melhorando. Mas não tem que nos condenarmos por causa disso. Eu ainda sou assim. Claro! Você não fez escolhas boas, então você está aí nesse resgate. Por isso que a gente está num planeta de provação e expiação. Então, os nossos pensamentos, aí a gente imagina todos os pensamentos onde a maioria deles não são bons, porque nós somos cheios de paixões ainda, tudo isso aí juntando. A gente só imagina que energia que vai formar ali. Porque o pensamento, ele não é energia. A energia é gerada, né, a partir dele, porque ele é espírito, ele é propriedade da alma. E a alma não é matéria para ter energia. A energia é fruto de todo um trabalho aí que se faz, né, com o auxílio do magnetismo, com o auxílio dos fluidos mais materiais, com o auxílio do corpo, do perispírito, porque é através do perispírito que ele é exteriorizado, mas ele mesmo, ele na sua essência, ele não é energia, porque ele não é matéria. A energia é propriedade da matéria e não do espírito. Mas como estamos associados quando estamos aqui encarnados, é outra história. Então a atmosfera dela não é muito bonita. É uma coisa opaca, não tem transparência, né? Agora, Júpiter é um planeta do nosso sistema, mas já não é assim. Ele já não é assim. Por quê? Porque ele é bonzinho. Não, a Terra é linda e ela continua sendo linda. Tanto que eu até falei aqui no domingo, né? Quando a gente fala, os espíritos que estão nascendo agora, a gente ouve isso. Eu posso ter falado algo parecido e não ter me feito entender muito bem, mas não é, vou até reforçar essa ideia. Olha só, os espíritos que estão nascendo agora são espíritos, alguns já muito bons, que vêm auxiliar nesse progresso. Mas veja bem, a Terra ela vai progredir porque os espíritos inferiores vão se afastar dela. Porque não é ela que tem que ser reformada, são os espíritos que estão nela. Ela ainda está nessa condição de provação e expiação, não é pela sua geologia, não é pela sua parte física. Também porque os corpos aqui são pesados, porque são dos fluidos do planeta. Mas isso é o de menos. Né? Isso aí é o de menos. Porque tem outras civilizações no próprio universo muito avançadas moralmente e que não estão encarnadas em planos fluídicos, não. Em mundos. Né? Com outra capacidade, com outro tipo de civilização por causa da mentalidade. Então tem muitos espíritos nascendo já bons, com aquela ideia boa de preservação do meio ambiente, de saúde, de preservação da própria saúde, priorizando o espírito e não a matéria? Tem, claro que tem, porque isso já faz parte dessa transição da Terra
para um planeta como Júpiter é hoje. Mas sempre colocando, não é a Terra que precisa de reforma. Eles não vêm ajudar na reforma da Terra, eles vêm ajudar na reforma da humanidade que está nela. Com suas ações mais meritórias, mais caridosas, oferecendo condições aos espíritos que nela estão de melhorarem a sua parte moral. Agora, muitos estão chegando ainda com oportunidades de redenção. São ainda muito inferiores, muito cheios de hábitos inferiores, precisando mudar. Então, eles estão tendo oportunidade, porque a gente já falou, a Terra está oferecendo isso no momento. Então, a nossa Terra é linda, ela é um globo maravilhoso, não é ela que tem que se reformar, são os espíritos que nela estão. Então, aqueles que não se reformarem serão afastados, e aqueles que estão chegando com boas intenções e índole boa, ficarão auxiliando não a Terra na reforma, mas os outros. Então, vejamos que esse sistema abriga Júpiter, que acontece isso que está aí, ó. Esse sistema abriga Júpiter, que acontece essa harmonia toda, não é? Passando aqui. Não, voltar. Voltar para aqui. Então, é aqui, em Júpiter, perto de nós por quê? Porque está no nosso sistema, né? Que acontece isso aqui, ó, a melodia está por toda parte, no murmúrio da água, o ruído das folhas, o canto do vento. Aliás, quem tem ouvidos de ouvir, também ouve aqui na Terra essas músicas aí, ó. Porque, gente, tem hora que quando o vento não está muito forte, que ele bate na folhagem, é um carinho nos ouvidos, né, que a gente tem, porque faz um barulhinho, né? Quem tem a chance de estar num lugar onde tem bastante vegetação, né, uma área mais cheia de florestas, ouve muitas coisas boas provocadas pelo vento, né, na folhagem. Então a gente fica imaginando lá em Júpiter com o Mozart relatando isso aí. E a gente vê que não é loucura, que não foi nada, tanto que isso está na Revista Espírita, isso tem o aval de Kardec, porque Kardec escreveu a Revista Espírita antes de escrever as obras fundamentais. Muita coisa da revista, muita coisa não tem nas obras fundamentais, estão os exemplos todos, tem exemplos maravilhosos, mas o conteúdo da doutrina está na Revista Espírita. Né? Ela veio primeiro. Ele aí continua perguntando, ó, nossa música... Não, isso aqui já passou. Não. É essa aqui. Nossa música é a mesma nos outros planetas? Não. Nenhuma música pode vos dar a ideia da música que temos ali. É divina. Em outros planetas. Então, não é a mesma. A música que a gente faz aqui é a que a gente compõe, que a gente gosta de ouvir. Nós somos inferiores, né? Ó felicidade! Isso é Mozart falando. Merece gozar de semelhantes harmonias. Luta, coragem. Não temos instrumentos. São as plantas, os pássaros, que são os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes desfrutam sem audição material, sem o recurso da palavra, e isso a uma distância incomensurável. Sabe o que é isso? Não pode medir. Não tem medida. Então não tem distância. Se fôssemos superiores, daqui ouviríamos essa música maravilhosa. Como muitos espíritos elevadíssimos que passaram aqui pela Terra ouviram. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime.
Aí a gente fica, como a gente está longe disso tudo, né? Como a gente está longe. Mas a boa notícia é que estamos no caminho. Não estamos no caminho errado. Então vai dar lá. A gente não está em nenhuma bifurcação perdida. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para o meio, eu vou para trás, vou para frente. Não. A gente não está numa bifurcação dessa aí. A gente não está numa encruzilhada dessa aí do caminho. Nós estamos já no caminho que vai dar nisso aí que a gente está vendo. Então essa é uma ótima notícia, porque a gente pode andar bem depressa. A gente pode andar bem rapidinho. A gente tem como queimar etapas encarnatórias. É só andar no trilho da obediência da lei do Pai. E isso, olha, não é muito difícil para a gente, não. A gente é que não quer. A gente é que não quer. Porque nós estamos num momento da nossa intelectualidade que a gente já sabe muito bem definir o bem do mal. Ninguém no nosso nível evolutivo, ninguém na Terra atualmente, só uma minoria, porque é uma minoria, que tem pouca intelectualização, que tem pouco desenvolvimento intelectual, só uma minoria, mas a Terra no todo, ela está extremamente avançada. A tecnologia está avançadíssima, as inteligências estão trabalhando. O problema é para o que elas estão sendo utilizadas. Aí conta a inferioridade moral. Então, o desenvolvimento intelectual independe da nossa vontade mesmo, apenas aqueles mais avançados e qualificados. Mas a gente está toda hora aprendendo alguma coisa. A gente aprende o tempo todo, né? Observando, vendo, conversando com um, conversando com o outro. A gente entra dentro de um elevador aí, tem 3 pessoas conversando, estão falando uma coisa, a gente aprende alguma coisa ali. Então, aprendizado é o tempo inteiro, independe da nossa moralidade. Agora, a aplicação dos aprendizados, sim, isso aí vai depender da moralidade. Então, a gente está num momento em que a gente sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. A gente sabe disso. Até porque isso está resumido. Está resumido num parágrafozinho pequenininho. Fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito a nós. Só isso. Não precisa de mais nada. Isso a gente aprendeu no jardim de infância. Inclusive, esse texto é muito bacana, né? Tudo que preciso saber, aprendi no jardim de infância. E é mesmo, e é verdade. Tudo. Para ser bom, para estar na linha da obediência à lei do Pai, aí. Não precisa ser santo, porque não é santo quem é assim. Porque tem as próprias inferioridades, comete erros, e é através deles que a gente aprende. Mas quem está nessa obediência não permanece no erro. Erra, mas não fica nele. Né? Porque errar, temos que errar. Porque senão a gente não aprende. Né? A gente não aprende. A gente aprende errando. Aí o erro que cometeu, vai fazer de novo aquele erro, ele tem que descartar. Senão ele vai encontrar os mesmos resultados errados. Então, se a gente é teimoso e fica fazendo sempre a mesma coisa, vai encontrar sempre os mesmos resultados. E se eles não forem bons, a gente não vai crescer, não é? Então, na verdade, nós estamos no caminho certo, nós estamos na pista certinha que vai dar nisso aí, ó. Tá? Não sabemos quando, mas depende de cada um, porque o número de encarnações também é infinito aí. Porque a gente reencarna com o objetivo de ser bom. Então, enquanto a gente não aprender isso, a gente vai ficar encarnando. Vai ser espírito errante. Não é? Enquanto a gente não aprender, vai ser espírito errante. Qual espírito que não é errante? É aquele que não tem mais corpo? Não, aquele que não precisa de encarnar. A gente reencarna para aprender. Aquele que não tem mais o que aprender nesse mundo, para cá ele não vem, ele só vem em missão. Ele não tem mais nada para aprender aqui. Jesus, por exemplo. O que Jesus veio fazer aqui? Aprender?
Reencarnar? Também não. Jesus não reencarnou na Terra. Ele nunca tinha nascido aqui. Jesus, quando a Terra estava para ser criada, ele já estava sendo determinado para governá-la, para esse planeta que estava se formando. Então, ele já era perfeito com relação à maior perfeição desse planeta, que nem aconteceu ainda. Ele já tinha. Então, ele fez a sua trajetória em outros mundos. Então, aqui, ele encarnou. Porque reencarnar é voltar à carne. Ele não teve outro corpo de carne aqui na Terra. Ele teve o dele, uma vez. Então, ele não reencarnou. Ele encarnou. Tira o re. Né? Ele reencarnou em outros mundos para ele ser quem ele é. Para ele ter a evolução que ele tem. Agora, na Terra, não. Na Terra, ele apenas encarnou. Então, a gente está no caminho certinho. E aquele espírito que é puro, ele não é errante. Porque ele não precisa de reencarnar em lugar nenhum. E nem encarnar em lugar nenhum. Ah, mas ele não trabalha. Ele trabalha, mas ele não precisa estar na carne para isso. Jesus vem nos fazer um favor. Né? Porque ele não precisava disso também, não. Mas ele foi o verbo que se fez carne. Qual é o verbo? O verbo é a lei de Deus. Se fez carne quando Jesus encarnou aqui no planeta para trazer a mensagem de nosso Pai. Porque ele é nosso irmão. Né? E a mensagem era aquela: 10 mandamentos são muitos para a gente decorar. A gente decora só uma música sertaneja de 200 versículos, de 200 estrofes. Mas 10 mandamentos, Deus me livre, eu não lembro não, muita coisa. Aí Jesus veio e fez 2. Que bom, né? Facilitou para a gente, nem assim a gente aprendeu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só isso. Eu vou trazer semana que vem o texto do Jardim de Infância, vocês já devem conhecer, mas eu vou trazer. Porque tudo está lá, no Jardim de Infância, que a gente precisava aprender. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais, essas que a gente ama aqui na nossa terra linda. As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. A gente só imagina esse universo, né? Quando a gente olha para cima numa noite limpa e clara, agora nós vamos ter essas noites, né? Porque Friburgo, eu não sei se vocês sabem, ele ganhou como o céu mais lindo do Brasil. Friburgo é o céu mais lindo do Brasil. Gente, é um manto com diamante, é uma coisa belíssima. Quando a gente olha para aquilo ali, a gente viaja ali, né? A gente viaja. Aí a gente fica imaginando isso aqui, que a gente está vendo daqui. Imagina lá, próximo a tudo isso, né? Com os espíritos elevados. É isso que é nosso estímulo. É isso, a gente precisa, e não precisa muito para a gente chegar lá. É fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito a nós. Vamos errar com isso aí? Vamos. E como vamos? Ah, mas então não vai valer? Vai. Você está dando o óbolo da viúva? Você está dando tudo que tem. Zé, quando estava aqui ainda no plano material, ele falava assim para mim, ó, esse negócio aí eu começo a questionar, tá? E se a outra pessoa quiser para ela o que eu não quero para mim? Ela vai fazer comigo o que eu não gosto. Eu falei assim, mas ela não vai errar. Você pode não gostar, mas ela que está fazendo, ela não vai errar, porque ela está fazendo o que ela entende ser certo. É tudo que ela tem para oferecer. Então, ela vai fazer com você o mesmo que ela quer que você faça com ela. Então, ela quer o melhor para você. E se ela quer o melhor para você, ela não está errando. Se o melhor que ela quer para você não for o melhor que você quer para você, é um problema seu. Não é dela, né?
Aí, à medida que ela vai evoluindo, que ela vai se desenvolvendo, ela vai vendo, isso aí eu não posso querer nem para mim, que dirá para os outros também. Né? Então, aí a gente vai melhorando. É um óbolo da viúva, você dá o que você tem. Né? Pesou a beça na balança, muito mais que aquelas sacas de ouro que estava sendo pesada ali. Ela só deu uma moedinha, porque ela só tinha aquela. Então, é isso. Por isso é que a gente fica com o coração assim, acariciado, quando a gente vê, eu não sou condenada pela minha imperfeição ainda. Eu só vou ser condenada pela minha imperfeição quando eu não quiser me aperfeiçoar, quando eu não fizer por eu não querer me responsabilizar com nada. Mas se foi porque eu não tive oportunidade, não. O meu Pai vai me amar sempre e vai entender essa grande inferioridade que eu ainda tenho, porque eu ainda não tive oportunidade, mas Ele vai me dar essa oportunidade e eu vou crescer. E é isso que Deus faz conosco. Deus não nos pune. Ele nos dá a oportunidade. E nessa oportunidade que Ele nos dá, tem os nossos sofrimentos ali pelas escolhas que a gente fez quando a gente viu a felicidade dos justos em mundos superiores. Então, aí tudo muda. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Aí eles respondem logo de imediato, não podem sentir fadiga como entendeis, e, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Estão entendendo que não tem órgão no perispírito? Cada resposta dos espíritos dessa obra maravilhosa vai nos reforçando essa ideia. Porque órgãos têm como objetivo funcionar desta ou daquela forma. Eles têm que ter função, para ter órgão tem que ter função. Então não precisa de descanso. Não sentem cansaço. Porque quem fica cansado são as pernas da gente quando a gente fica muito em pé e anda muito. São os pés que doem. É a coluna que não aguenta o peso extra que a gente dá para ela, falo por conta própria. Né? A coluna tem que aguentar um peso de 60. Você bota 100 em cima dela, você não quer que ela chore. Né? Aí ela vai doer para fazer você chorar. Então, gente, quem precisa de descanso é o corpo. A alma não tem cansaço nenhum, não tem fadiga física. Vamos lá, física. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. É aquele momento em que ele diminui a sua atividade intelectual. Ele diminui, não apaga, porque ninguém deixa de pensar. Não existe a possibilidade de não pensar. Porque o pensamento é atributo da alma. Não tem como você não pensar. Quando você pensa que não está pensando, você pensa que não está pensando. Não tem essa possibilidade. Mas o espírito precisa recarregar a energia. Que ele não é uma energia, porque o espírito, ele não é matéria, mas ele precisa da energia. É por isso que ele tem corpo espiritual, por isso que ele tem perispírito, que é um aglomerado eletromagnético. Ele precisa fortalecer-se nesse sentido para ele poder interagir com a matéria. Então, ele baixa um pouco a atividade mental dele, o pensamento dele. Ele diminui um pouco e logo se reabastece e vai para o trabalho. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual, aqui, toda intelectual. E o seu repouso é todo moral, todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é o verdadeiro repouso, mas não se pode compará-la
ao do corpo, né? Compará-lo, tem um A errado ali, ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso eles necessitam. Isso quer dizer, os espíritos puros nem diminuir a atividade precisa, nem isso. Então a gente está vendo que quando a gente fica muitas horas sem dormir, a gente fica com muitos problemas. Quem não dorme bem, quem não dorme o número de horas necessário, fica com muitos problemas, porque o espírito precisa do corpo. Ele precisa, ele está no corpo, enquanto ele está na matéria, ele está dependente de um corpo físico. Então, o que acontece? Se a pessoa não dorme bem, ela não descansa, o corpo não descansa e a alma não consegue manifestar através do cérebro, através dos órgãos necessários, da visão, da audição. Ela não consegue manifestar a sua potencialidade, porque o corpo está cansado. Aí fica toda hora caindo de sono, aí a alma tem que se ausentar. Então, é realmente um problema, a pessoa precisa. E aí, o que acontece? Confusão mental, a gente não enxerga direito, a gente não ouve as coisas direito, porque o corpo está cansado. A alma não consegue ter dele a ajuda que ela precisa para manifestar toda a sua potencialidade num corpo cansado. Mas ela não cansa. Não é ela que está cansada, é o corpo que está cansado e não descansou o suficiente. Não demos tempo ao corpo, né? A gente não dá tempo ao corpo dele realizar as funções biológicas necessárias, a produção dos hormônios necessários, né? Porque a gente precisa disso, né? Então, se a gente não descansa, a gente fica muito mal no dia seguinte. Mas não é a alma, é o corpo que não dá condições à alma de manifestar a sua potencialidade. Chegamos ao nosso momento aqui, que já devíamos até ter parado. Então, continuando nas nossas reuniões seguintes, ainda esse estudo. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Essa aqui também tem que ser muito bem explanada. Angústias morais que o torturam, olha o que está aí, mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Não há comparação entre a dor moral que os espíritos sentem com a dor física, a mais intensa que a gente pode passar na Terra. Portanto, ela não é nada perto de uma dor moral. A gente vai partir disso aqui, terça-feira que vem, se Deus nos permitir. Muita paz para todos.